A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos mais uma noite, mais um dia na casa do nosso Deus, adorando esse Deus maravilhoso. E quero trazer aqui a saudação da nossa igreja sede ali, do pastor Júnior, do pastor Gentil, do pastor Luiz Vaz, a todos vocês. Amém, irmãos? Hoje é um dia de Santa Ceia lá na igreja, mas o pastor Júnior, ele tem sido uma bênção na nossa vida e nos liberam para estar rodando o campo, rodando o estado de São Paulo, trazendo as boas novas da palavra do nosso Deus. E aqui, estou também muito feliz nessa noite por poder estar aqui mais uma vez, pastor Jean, nessa igreja abençoada, nessa igreja que eu, desde quando eu era menino, já frequentava há muitos anos e anos atrás. Me lembro que quem pastoreava a igreja aqui era o pastor Xisto. Faz tempo. Mas ainda como eu me chamava, me conhecia por gente, eu já estava aqui adorando ao Senhor e glorificando a esse Deus. Me sinto feliz em rever alguns irmãos, alguns pastores, pastor José Damião, pastor Rubens, toda a casa, todas as suas famílias. Que Deus abençoe a todos vocês. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. E eu vou ler o versículo 4 apenas. 1 Reis 19, versículo 4. Acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém. Só até aí. Pode se assentar, igreja. A Bíblia, ela não esconde as dores dos nossos heróis, dos heróis da Bíblia e do que aconteceu na história de toda a humanidade, na criação da terra, na criação do mundo, e de lá para cá, a Bíblia nunca escondeu as dores destes homens que são considerados homens que são ícones, que são homens a serem seguidos, homens de fé, homens que foram usados por Deus para fazer coisas grandiosas aqui na terra, homens que foram usados por Deus para marcar história, homens que foram usados por Deus para marcar uma geração, para marcar uma nação, para deixar um legado. Mas a Bíblia, ela não esconde as dores destes homens que eu considero heróis da fé. Ela não romantiza os sentimentos, ela nem pinta os sofrimentos, ela não esconde a fragilidade, ela não esconde as fraquezas daqueles homens que é como eu, que é como você, minha irmã, que tem sentimentos, que tem estrutura de humano. Nós somos seres humanos, dotados de sentimentos, dotados de paixões, dotado de também de dores e de afeto. E esses homens não eram diferentes, esses homens tinham a mesma estrutura que eu tenho e que você tem. Elias é um deles. Nós lemos uma passagem a qual menciona um dos desabafos deste homem. Nós vamos falar também sobre Jó.
E a Bíblia fala da vida de Jó e da experiência dele, e é um homem que também lamenta. E também, para fechar, eu quero colocar também nesse sermão, nesse ensinamento, sobre Jeremias, que também teve uma história, um profeta, um homem que teve um chamado para dizer o que Deus estava pensando daquele povo que estava vivendo naquele momento. Homens que posso considerar como gigantes da fé, homens que marcaram gerações, mas em momentos diferentes da vida, eles chegaram a um ponto extremo na sua vida de desejar a morte, de desejar morrer, mas não porque eles eram fracos, não porque eles não tinham fé, mas porque eles chegaram num tempo onde estavam plenamente esgotados. Eles já não tinham mais ânimos, não tinha mais força, não tinha de onde mais buscar forças. Eles não perderam a fé, mas porque a dor naquele momento falou mais alto. A dor naquele momento estava sufocando. E o mais importante não é o que eles disseram na dor, porque quando nós estamos em alguns momentos que é terrível para a nossa vida, quando estamos passando por momentos de dor, de angústia, de luta, às vezes nós começamos somente lamentar, somente começar a reviver as histórias ruins e dizer que isso não é para mim. Eu não vivi para sofrer, eu não vivi para ter essa vida, eu não vivi para ter essa experiência. E há muitas pessoas que vêm à casa de Deus, que participam de uma igreja, pensando que a igreja vai ser um lugar onde ela vai subir na vida. Tudo bem, a igreja, ela é um hospital, onde cuida de nós que somos doentes e carentes do amor e do afeto do nosso Deus. É uma casa onde acolhe a todos, mas há aqueles que entram na igreja achando que a igreja vai promover a sua assunção, que vai promover a sua subida na vida, talvez na vida financeira, talvez na vida, no seu profissional. E isso é uma mentalidade enganosa, porque a igreja, a marca da igreja não é uma escada, a marca da igreja é uma cruz. E nós seguimos essa marca, onde Jesus, ele levou a sua cruz por mim e por você. E nós, como bons seguidores do Mestre, nós também devemos levar a nossa cruz. Porque você pode me dizer, Júnior, eu vim aqui ouvir nos 12 dias de clamor, nessa campanha, ouvir coisas boas, positivas, para que eu possa levar o ano de 2026 adiante. E você começa a dizer de homens que desejaram morrer. Ah, irmão, eu posso dizer para você que esses homens, eles são espelhos para mim. Eu sigo a vida deles porque são homens como eu, frágil como eu, eles são incapazes como eu, ele não tem o poder na sua mão, e é por isso que nós devemos sim, seguir o que esses homens nos ensinaram, homens de fé, homens que mudaram gerações, homens que foram lembrados na Bíblia e a sua história perdura até os dias de hoje, homens que são frágeis, homens que são fracos, mas que algo na tua vida e no momento que eles estavam mais sofrendo, eles tiveram uma história de mudança,
uma história onde algo mudou a sua vida para sempre. E como nós estamos aqui, talvez o ano de 2025 para você não foi um ano legal, não foi um ano que você fala, eu vou morrer de saudade desse ano. Talvez seja o ano que você vai dizer, meu Deus, se eu pudesse apagar da minha memória esse ano, eu faria. Porque você pode dizer assim, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrentei, você não sabe o que aconteceu na minha história nesse ano de 2025. Eu vou dizer a vocês, esse ano de 2025 foi terrível para mim. Uma que eu nunca tinha passado por tantas cirurgias como eu passei. Em 2025 eu passei por 2. Mas Deus estava comigo. 2025 foi um ano tenebroso no campo que eu trabalho, político. Eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, do Trabalho, de Inovações em Tatuí. E foi um ano terrível, politicamente dizendo. Quantas lutas, mas também o que eu posso dizer, que o resultado foi esplêndido, que Deus esteve comigo, que Deus, mesmo nas provações, mesmo ali na dor, Ele não me deixou só. E se eu perguntar para você, você pode até dizer, olha, você não sabe o que eu passei, você não sabe como que eu cheguei aqui hoje. Eu posso não saber, mas eu posso compreender que todos nós temos um caminho e esse caminho nos leva a um processo. Uns estão no início do caminho, outros estão no meio, outros estão no final desse processo. Eu não sei se você já vai começar o ano no meio desse processo ou vai iniciar o ano no início de um processo. O que eu aprendo com esses homens é que, mesmo quando o cansaço estava levando ao desespero, quando Elias, ele fala ao Senhor, basta, toma agora, Senhor, a minha vida. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele diz, basta, Senhor, até aqui eu fui, mas eu desejo a morte. Isso porque ele tinha acabado de fazer uma proeza espiritual. Ele tinha acabado de enfrentar ali profetas de Baal, ele tinha acabado de honrar o nome do Senhor naquela terra, ele tinha acabado de mostrar ao mundo que o único Deus era o Deus dos exércitos, era o Deus que podia mandar fogo do céu, era o Deus que podia fazer coisas mirabolantes, e ele foi usado como um instrumento poderoso naquele dia para deixar envergonhado os profetas de Baal, deixar envergonhados aqueles que não serviam ao Deus Todo-Poderoso. Ele foi aquele instrumento, aquele homem que fez uma história tremenda, escreveu uma história que todos olhavam para ele e falavam, este é homem de Deus, este é usado por Deus e tem um poder que vem dos céus para a tua vida. E eles começaram a entender que Elias era um chamado por Deus. E ao ponto de, quando ele estava cansado, ao ponto de uma mulher dizer, opa, manda um recado para ele, que ele vai morrer. E aquela palavra entrou no coração de Elias, que o abateu. Mas você vai me dizer, poxa, pastor Júnior, Elias se abater com uma palavra? Ninguém sabe o que ele estava vivendo naquele momento.
Ninguém sabe o que ele estava passando naquele momento. Há muitas pessoas que às vezes falam assim: ah, ele já não tem ânimo de nada. Aquela irmã já não tem ânimo, nem sequer de sair do seu quarto, permanece fechada e fechado no seu quarto e não tem ânimo de viver. Alguns dizem: olha, é falta de coragem ou é falta de vergonha mesmo na cara de levantar e ir. Mas ninguém sabe, ninguém está naquela condição daquela pessoa que talvez está passando por um momento terrível, por um momento difícil, que nós não podemos compreender. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus que nos sonda, nós temos um Deus que nos conhece. Ele sabe o que nós sentimos, Ele conhece o que está dentro de nós, Ele conhece o que está nos afligindo. Talvez o teu irmão não saiba a dor que você está passando, mas Ele te conhece e Ele sabe a tua dor. E nesta noite, talvez você entrou aqui com aquele sentimento: eu não aguento mais, eu já estou vivendo um momento que eu quero dizer que chega, 2026, eu já não vislumbro mais nada, porque o ano passado foi um ano tenebroso, um ano terrível, e eu já não espero mais nada para esse ano. A mim só resta esperar morrer, a mim só resta acabar e aguardar o ponto final. Pois bem, eu quero te dizer, minha irmã, eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, Ele estava ali, mesmo naquela árvore de zimbro, onde o profeta estava ali se lamentando e desejando a morte. Deus estava ali escutando o seu lamento. Ele podia não estar enxergando, ele podia não estar tocando, mas Deus estava com ele. E nessa noite eu quero dizer para você, se você chegou nesse momento de lamento, talvez você não esteja na árvore, no pé da árvore de zimbro, mas o lamento, ele está ouvindo. Eu quero te dizer que você não está só nessa caminhada. Talvez Elias achou que ele estava só, que ele tivesse sido usado por Deus e foi só aquele momento da tua vida, só foi aquele momento da história, mas uma ameaça foi suficiente para lhe tirar, para derrubá-lo, para diminuir a tua fé. E o que eu aprendo com essa lição? Que grandes vitórias espirituais não nos isentam de ataques emocionais. Você pode estar na igreja e você pode dizer: eu estou blindado. Hoje eu fui muito usado por Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado. Isso não lhe blinda de forma alguma de ataques emocionais. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, irmã? Porque você é humano, porque você tem pele, porque você tem ossos, você ainda não é anjo, você ainda não é um ser celestial, você ainda está nessa terra e vive das mesmas emoções e do mesmo sentimento do ser humano. Um dia você pode estar bem, o outro dia talvez nem tanto. Mas Elias, no seu lamento, pedindo também a morte ao Senhor, Deus, Ele não disse a Elias: levanta, Elias, você é um homem de pouca fé, para de chorar e anda. Não, a Bíblia não nos relata dessa forma. Deus, Ele disse na prática a Elias: descansa, come, que eu ainda vou falar contigo.
Talvez você está nessa intensidade que você não quer nem olhar para onde você está indo. Espera aí, 2026 está começando e você tem que parar um pouco e descansar, porque o Senhor está te chamando a dizer: olha, aquieta, acalma-te, porque eu sou o seu Deus. Descansa, porque eu estou cuidando de vós. Eu não vou te deixar só. Come, se alimenta. Vai buscar estrutura, porque você tem um grande caminho pela frente. E tem mais, Elias. Eu ainda vou falar contigo. Deus vai falar com você no ano de 2026. Quem quer ouvir a voz do Senhor nesse ano? Ele ainda vai falar com você. Se há muito tempo você não ouve Ele falar, Ele está te dizendo aqui nessa noite que você vai ouvir a voz de Deus. Se há muito tempo você não ouve, Ele vai falar contigo. É esse Deus que nós servimos, que às vezes nós só lamentamos, que às vezes nós só reclamamos, mas deixamos de ficar atentos ao que Ele tem querido falar conosco. E nesta noite eu quero te dizer, 2026, abra os teus ouvidos, se prepara, porque Ele vai falar com você. O resultado dessa história: Elias não morreu no deserto. Ele ouviu Deus, no sussurro suave, falar com ele. Deus ainda fala, irmãos. Eu não sei qual a experiência que você teve com Deus, mas um dia você ouviu Deus falar. Talvez por um pastor, talvez por um obreiro, talvez Deus falou no teu ouvido, talvez Deus usou uma criança para falar com você, os animais, talvez Deus usou a natureza, mas Ele se relaciona com os teus filhos de diversas maneiras. Um dia eu estava lá na Praça da Matriz, e passando por um dilema da minha vida, da minha história. Para quem não sabe, eu sempre fui líder de jovens, desde os 15 anos de idade. Eu fui líder de jovens. E estava passando por um dilema pessoal com Deus. E ali na Praça da Matriz, em Tatuí, eu andando e lamentando, conversando com Deus, falando: Senhor, não tem sido fácil, eu não vou conseguir, eu não sei mais o que eu vou fazer. 15 anos de idade, já tinha problema. Eu não tinha nem que pagar conta, irmãos. Eu não tinha nem que pagar o cartão de crédito. Conta de água e de luz, então, nem se fale, não precisava nem pensar. E eu com 15 anos tendo uma DR com Deus. Andando na praça ali, falando: Senhor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Senhor, eu já não estou aguentando mais. Eu estou a ponto de largar. E Deus falava comigo assim: foi eu que te escolhi. Foi eu que te chamei. Apenas caminhe, porque eu vou prover. Eu escutei Deus falar comigo. Só que daí eu falando: mas Senhor, será mesmo? Tinha uma senhorinha no banco da praça tomando um sorvete ali. Eu só vi, a hora que eu olhei para ela, ela ficou olhando para mim com sorvete na mão. Talvez ela tenha pensado: coitado, tão moço, e falando sozinho.
a gente tem que ter intimidade com Deus. Ele quer ser íntimo de você, ao ponto de você falar com Ele, face a face. Ele quer ouvir, por mais que Ele saiba o que você está pensando, por mais que Ele saiba o que está acontecendo aqui dentro, Ele gosta de ouvir a tua voz. E há quanto tempo você não fala com Ele? Há quanto tempo você não tem um relacionamento com Ele? O que eu quero te dizer é que quando Elias estava num dos momentos mais críticos da tua vida e da tua história, desejando o fim, Deus vai até ele e sussurra em seu ouvido dizendo: olha, faça isso, fique em paz, acalma-te, porque eu ainda vou falar com você. E ele terminou a sua história ele não morreu, ele foi arrebatado aos céus. O homem que desejou a morte, que pediu a Deus: eu quero morrer, me leva. É o homem que não viu a morte, que Deus o arrebatou aos céus. E ele, por mais que ele pede a morte, ele não viu a morte. Como Deus nos surpreende, irmãos. Se você soubesse o quanto Deus ama você, se você soubesse o amor que Ele tem por você, e talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: poxa, eu não sei nem por que eu vim para essa igreja hoje. O Senhor está dizendo no teu ouvido: você veio porque eu te amo, porque eu ainda tenho coisas para realizar na tua vida, porque a tua história não chegou aqui e a morte não chegou até aqui, e o ponto final não é aqui. Se você pudesse compreender o quanto eu quero que você descanse em mim, porque eu tenho cuidado de vós. Os teus são meus, e eu cuido, eu guardo, eu sustento, eu livro, eu dou o prosseguimento que seja necessário. E tem mais, eu ainda vou falar com você. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós podemos falar da vida de Jó, eu sinto que ele estava no momento de quando a dor tirou o sentido da vida. Quando Jó, lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: pereça o dia em que eu nasci. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Todos conhecem a história de Jó. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu saúde, ele perdeu a dignidade, onde os seus próprios amigos duvidavam dele, dizendo: olha, está passando isso porque ele pecou contra Deus, porque ele fez algo ruim. E quantas vezes as pessoas apontam para nós: ah, você viu o que aconteceu com ele? Ah, está vendo? Eu sabia que ia acontecer. Nem sabia de nada, irmão. Você não sabe de nada. E quantas vezes apontam para você dizendo: olha, mereceu. Quem é juiz para dizer se mereceu ou não? Quem somos nós para julgar e falar assim: olha, está vendo, está colhendo o que plantou? Embora o plantio não seja obrigatório, mas se plantou, a colheita vai acontecer. E agora colhe o que plantou. Mas não sou eu que vou dizer: está vendo? Mereceu. E Jó foi até com sua dignidade para o chão. E quando ele perde tudo, a sua dor era tão profunda que ele, mesmo com a sua dor, ele não amaldiçoou a Deus. Enquanto a sua mulher dizendo: está vendo?
Olha, Jó, olha o que você está passando. Olha o que está acontecendo na tua vida. Olha tudo o que está acontecendo ao teu redor, tudo está caindo. Você perdeu tudo. E a mulher, a sua esposa, olha para ele e fala: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Só resta para você isso. Só que ela não conhecia o poder de Deus. Ela não conhecia o que Deus podia fazer. Ela não tinha noção do que ela estava falando. Porque Jó passou por tudo, mas ele não amaldiçoou a Deus, porque ele sabia em quem ele tinha crido, em quem ele estava crendo. E nessa noite eu quero perguntar, não, eu quero que você pense: está tudo bem na tua vida? Está tudo bem? Está tudo indo bem? Tudo certinho? Sem problema nenhum? Então não precisa amaldiçoar o dia do teu nascimento. Pode até amaldiçoar o dia do nascimento, mas não amaldiçoa a Deus, porque Ele, embora permitisse que Jó passasse por aqueles problemas, Ele em nenhum momento ele deixou Jó, porque Ele sabia quem era Jó. Mas, Júnior, a Bíblia diz que Deus, Ele permitiu. Sim, a Ele cabe a permissão ou não, e naquele momento Ele permitiu que Jó passasse por tudo o que passou. Ele permitiu que Jó sofresse. Ele permitiu que Jó padecesse. Ele permitiu que Jó sucumbisse. Mas eu digo uma coisa, irmãos, Deus, Ele conhecia a estrutura de Jó. Ele conhecia o coração de Jó. Ele conhecia Jó intimamente, porque Deus esquadrinhava o seu coração. E ele via em Jó um verdadeiro adorador. Ele via em Jó um crente. Ele via em Jó aquele fervor que em muitos ele não enxergava. E ele sabia até onde Jó iria aguentar. Por isso, se você está passando por uma prova, por isso, se você está passando por uma dificuldade, queridos, pode ter certeza que Deus, Ele não manda problema, Ele não manda jugo maior do que você não possa suportar, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se tiver que levar o teu jugo, Ele vai levar. Se tiver que levar o teu peso, Ele vai levar. Sabe por quê? Porque Ele tomou sobre si toda a iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nessa noite, por mais que você esteja passando por um processo de dor, Ele está contigo, porque Ele já levou e Ele já venceu. E se Ele venceu, você também vai vencer. Deus permitiu que Jó falasse, chorasse e questionasse. Mas Deus não permitiu que aquela dor fosse o final da história de Jó. Então, queridos, o que eu aprendo? Eu aprendo que é normal nós lamentarmos, chorarmos, gritarmos e às vezes até espernearmos. Mas Deus não diz que essa dor é o fim. Não chegou o teu fim, querido. A lição que eu tiro da vida de Jó é que Deus, Ele se revela a Jó, e Jó, ele conheceu a Deus de uma forma profunda. Que nesse ano de 2026 você possa conhecer a Deus profundamente. Vai mais para o fundo, porque Deus, Ele está
aberto. Ele está pronto para ouvir as tuas lamentações, para ouvir talvez o teu choro, para ouvir a tua tristeza, mas também Deus está preparado para andar contigo durante esse trajeto tenebroso, porque a Bíblia nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Se você está nesse caminho, Ele vai estar contigo, caminhando, mas também Ele não vai ouvir só o lamento, Ele não vai ouvir só a tristeza, Ele está pronto também para ouvir o júbilo de alegria, o júbilo de vitória, porque pode ter certeza, quem serve ao Senhor não fica no prejuízo, quem busca Deus não fica no fracasso, quem busca Deus em espírito e verdade vai se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar meios de ser alegre também nessa vida, aleluias. E olha o que Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar. Olha que profundo. Mas ele termina dizendo assim: mas agora os meus olhos te veem. Que em 2026, queridos, não seja um ano de você ouvir falar, um ano de só ouvir falar que Deus fez para esse, Deus fez para aquele, Deus fez para aquele outro, mas Deus te chama para você ver com os teus olhos o que Deus vai fazer para você. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto Ele tomando conta deste lugar. Não se limite a conhecer Deus só de ouvir falar. Ele quer estar com você. E para finalizar, sobre Jeremias. Ele, quando a frustração gera desejo de desistir. Quantas pessoas estavam motivadas em 2025 e pararam no meio do caminho, porque foram frustrados, porque tinham um sonho, porque tinham um projeto, e talvez não foi possível atingi-lo em 2025. E a frustração foi tão grande que falou assim: olha, chega, desisto, jogo a toalha, parei. Mas às vezes a frustração ela gera o desejo de desistir, mas que nós possamos aprender, conforme esse homem que disse assim, lá em Jeremias capítulo 20, versículo 14, maldito o dia em que eu nasci, que só lamenta, que ele diz: olha, eu não sei porque eu ainda estou vivo, mas para você entender, e quem conhece a história de Jeremias, ele foi chamado para profetizar, ele era um profeta, mas quando ele estava fazendo o seu trabalho, ele foi rejeitado. Nem sempre nós somos bem-vindos, nem sempre quando estamos fazendo o que Deus está mandando, vamos ver sorrisos, mas ele foi rejeitado, ele como profeta, ele foi perseguido. Você já foi perseguido? Não fale. Tenho certeza. Foi rejeitado, foi perseguido, ele foi preso. E ele também foi ignorado. Mas ele pregava a verdade. Doa quem doer. Mesmo assim, ele não via resultados visíveis no que ele estava fazendo. Imagine, o grande profeta que falava o que Deus estava mandando, ele foi rejeitado, ele foi ignorado, mas ele mesmo não via o resultado visível, mas nós começamos a entender o porquê ele passou por tudo isso, porque ele dizia o que iria acontecer, e muitas coisas ele não viveu, o que ele pregou,
coisas que aconteceram muitos anos à frente. Talvez você está na igreja, tem o chamado, o ministério, você não saiba o porquê que você está aqui, o que você está fazendo. E talvez você está passando por aquele momento, parece que está sendo em vão tudo que eu estou fazendo. Você não tem noção do que Deus está trabalhando através da tua vida. Se você pudesse contemplar e compreender o que Deus está produzindo através da tua vida, você não ficaria calado, você já estaria dando glória a Deus. Você não ficaria frustrado e lamentando, eu não sei porque eu estou aqui ainda. Aquele homem, o profeta, ele estava se lamentando e dizendo, eu prefiro morrer, eu prefiro que eu não tivesse nascido, porque a minha vida não tem o porquê viver. Eu não vou fazer essa pergunta, mas eu vou apenas observar de pessoas que às vezes pensam que, o porquê que eu nasci? O porquê que eu vim a esse mundo para sofrer? O porquê que eu tive que nascer para sofrer? Um dia eu ouvi um pregador dizendo, se você nasceu, você já é um vencedor. E ele entrou na questão da biologia. Quantos milhares, milhões de espermatozoide que tinha lá, e é uma corrida enorme até chegar no óvulo, e o primeiro fecundou o ovo. Foi você. A primeira vitória foi lá no ventre da tua mãe. Como que você pode lamentar e dizer que você nunca venceu nada, que você nunca ganhou? Você, ao nascer, já foi um vencedor. E Deus te escolheu. Isso já é mais do que vencedor. Se você está na casa dele, adorando a ele, fazendo essa campanha, sendo fiel a Deus, estando aqui, mesmo com os problemas, mesmo com as frustrações, mesmo com os dilemas da sua vida e da tua história, se você está aqui ainda hoje mesmo capengando e dando aleluia, e levantando a mão e dando glória a Deus, você é um vitorioso, porque Deus está te mantendo em pé, e nessa noite Ele quer dizer a você, mesmo que a frustração tenha batido a tua porta, mesmo que muitos estão dizendo, olha, eu não sei por que você está aqui, eu não sei por que você veio, Deus está dizendo, eu sei, eu te chamei, eu te escolhi e tenho coisas grandes para você. Mesmo reclamando, ele não abandonou o chamado. Não abandone o que Deus colocou nas tuas mãos. Não abandone o que Deus te chamou para fazer. Mesmo frustrado, mesmo pedindo a morte, ele não abandonou o seu chamado. Porque o fogo de Deus ainda queimava nos seus ossos. Jeremias se tornou o profeta do novo concerto. Ele foi o que trouxe o novo concerto ao povo de Deus. E suas palavras atravessaram gerações. Aquele homem que não sabia o porquê estava ali, o porquê nasceu. E eu chego à conclusão que todos esses três têm em comum. Primeiro, eu não sei se você já desejou morrer. Aí é íntimo. Primeira coisa que eles têm em comum, todos desejaram morrer. Segundo, nenhum deles foi rejeitado por Deus. E terceiro, Deus não encerrou a história no momento da dor. Passou. Irmã, vai passar. O que você está sentindo aí talvez não é muito legal, é dor,
mas Deus manda te dizer que vai passar. Mesmo com o desejo de morrer, não anulou o propósito de Deus na vida deles. Vou traduzir. Mesmo você pensando em parar, mesmo você pensando em desistir, mesmo você pensando em olhar para trás, Deus não desiste de você. Você pode dar um aleluia? Quantos motivos Deus já teve de desistir de você? Quantos motivos Ele já teve de falar, isso daí eu não quero mais? Agora chegou ao ponto de pedir a morte, sendo que Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. E o sujeito pede a morte. Mas ele fala, eu vim para te dar vida. E vida em abundância. Vida em abundância quer dizer, não é somente viver por viver. Não é simplesmente passar dias, semanas, meses e anos por passar. Vida em abundância é viver a plenitude da presença de Deus. Vida em abundância é ter a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos da tua história. É acordar e falar, Senhor, obrigado por essa noite que o Senhor me deu de sono, de paz, de plena comunhão contigo. É viver o dia e dizer, Senhor, que bom que o Senhor está comigo, que bom, Senhor, que eu não passei por essa luta sozinho. É dizer, Senhor, eu venci esse dia e seja comigo durante essa noite, porque a noite vai vir, mas eu sei, Senhor, que se a noite vir e se as trevas vir, Senhor, vai estar comigo, eu vou estar guardado debaixo das tuas asas e ali eu estou seguro. É isso que o Senhor quer viver com você em 2026. Talvez hoje alguém diga em silêncio, Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais. Se é assim, prefiro não viver. Querido, Deus não se escandaliza com a sua dor. Deus não se escandaliza com a sua lamentação. Mas Ele se aproxima dela. Ele vem para mais perto do que está doendo. Não tome decisões finais em momentos de dores temporais. A luta vem e passa. Minha avó sempre cantava um corinho, a luta vem e passa, não desanime não. Vai passar. O povo está cantando, hein, pastor? Se Deus ainda não encerrou a sua história, é porque ainda há propósito. Ainda há um porquê. E nessa noite eu quero dizer a você, aqueles mesmos homens que desejaram a morte, Deus o escolheu para escrever capítulos de vitória. E nessa noite, irmãos, eu pedi para o Pedro, vem aqui, Pedro. Quero encerrar essa mensagem com um louvor. Vem aqui, Lara. Vem aqui, gente. Vem aqui, Mislaine. Fica de pé, igreja. Eu não costumo, irmão, cantar. Mas
E eu vou cantar para finalizar. E se esse hino falar com você, deixa Deus te mover. Aleluia. Deixa Deus te usar. Só não repara no cantor. Vamos lá? Talvez você está passando por esse problema que esses 3 homens passaram. E esse dilema da tua vida chegou de 2025 para cá. Mas de 2026 em diante, eu quero que você reflita na letra desse hino. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Aleluia. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Olha aí, eu cuido de ti. Olha aí, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Escuta Deus falando para você. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Olha ele falando. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Levanta as tuas mãos para os céus agora. Se você está sentindo o cuidado dele, se você está sentindo o amor dele, nesse momento, comece a adorar a ele, comece a glorificar, comece a agradecer a ele pelos bens, comece a agradecer a ele pela vitória, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore, 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 adore. Então recebe, recebe, pois da tua vida cuido eu. Só a igreja. Eu cuido. Só a igreja. Olha Deus falando. Canta, igreja. Oh, meu Deus. Oh, maravilha. Obrigado, meu Senhor. Oh, aleluia. Olha Deus falando, cante. O que eu... Olha Deus falando para você. É bem maior. Ele sabe o teu amanhã. Não se preocupe. Seja abraçado pelo Senhor aí no teu lugar. Porque na tua vida
Ele cuida de você. Aleluia! O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Ele cuida. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Porque eu tenho. Para finalizar, O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Aleluia. Pode aplaudir esse Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tem mais alguma coisa a falar? Alguma coisa a fazer? Amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Que bom nós poder estar aqui essa noite. Diga para esse irmão que está do seu lado, que bom que você veio hoje. Que bom que nada te impediu, viu? Você veio aqui e tomou posse de tudo que foi, sabe, compartilhado ao seu coração. Louva a Deus pela vida do pastor Júnior. Muito obrigado, pastor. Prazer enorme poder receber o senhor e a sua família em nome de Jesus. A Larinha e o Léo. Deixa um abraço também para a Michele lá em nome de Jesus. Michele também está pregadora, uma hora dessa nós traz ela para pregar aqui em nome de Jesus. Vai ser benção. Patrícia, mais uma vez, você e seu esposo, muito obrigado, bigode. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, foi um prazer. As irmãs estão lá. Como o nome delas, Dora? Lá do mundo. Como? Glauce e Rafaela. Oh, minhas queridas, Deus abençoe. Foi um prazer enorme cultuar com vocês hoje, assim como todos os irmãos ali do bairro do Pinhal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Amanhã é aniversário do Gui? Vamos orar por ele hoje, então já. Em nome de Jesus, vem para cá, Gui. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, depois nós já vamos deixar um abraço ao Gui. Irmãos, eu tenho que só dar um aviso, né, Pedro? Sobre março, sobre aquele encontro que nós vamos ter na nossa sede estadual, como que é lá, Júnior? Nacional, né? Gente, nós vamos ter um encontro, 70 anos, irmãos, do nosso ministério, da nossa igreja já tem 70 anos, igreja. Diga glória a Deus, coisa maravilhosa, desde que Deus trouxe essa visão ao nosso missionário, né? Manuel de Melo, um homem de Deus
poderoso, usado por Deus de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. E depois, Margarete, vamos orar para Margarete, Fia, em nome de Jesus, vamos citar o nome dela agora. E tem um cartaz aí para pôr para nós? Então, meus irmãos, nós já estamos nos programando aqui uma van. Na verdade, eu gostaria, nós estamos na fé da pastora Rose, em nome de Jesus. Nós vamos. Ela falou assim: não, mas você pode pôr um ônibus aí para a gente ir, um ônibus para lá. E eu, irmãos, em nome de Jesus, eu fui no começo ali de uma van, tem mais ou menos um valor assim específico, se fosse para umas 15 pessoas, e se for um ônibus, nós vamos também, pastor Luiz já falou que tem mais ou menos esse valor também, que dá para a gente alocar um ônibus e nós irmos, irmãos, para esta festa. Vai ser um sábado, no dia 7 de março, tá bom? Vai ser uma benção. Já bastante gente deu nome, né, Dora? Umas 15 pessoas, eu acho, mais ou menos, ou menos, já deram nome. Se você tem interesse de ir, mas isso é maravilhoso, glória. Ah, que bom. Então, se você tem interesse de ir, deixa o seu nome com a Dora, que nós estamos se organizando. Nós vamos arrumar um ônibus, vamos para lá para adorar o Senhor Jesus. Vai ser, irmãos, é uma igreja maravilhosa. Quem já foi lá na Pompeia? Ah, que legal. Tem muita gente que não foi. É muito bom estar lá, meus irmãos, para você conhecer. É o grande templo. Há muitos anos foi conhecido como o maior templo religioso do mundo. Então é enorme lá, é muito gostoso, vai ter muita gente e nós vamos juntos glorificar o nome do Senhor Jesus nesse dia. Eu quero estar lá com você, vai ser top demais, meus irmãos. Nós pegar uma bandeira lá, o BPC Boituva, e nós dar uns gritos de glória lá naquele lugar. Vai ser muito bom e eu quero ter você lá, eu quero ter você juntos lá em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Amém? Essa semana é uma semana de bênção e de vitória, viu, meus irmãos? Isaías 45:2 diz: eu irei adiante de ti. Glória a Deus! Eu irei adiante de ti. Maravilha! Estamos essa semana, uma semana de bênção, de vitória. Lembrando que quarta-feira não temos culto nessa casa, tá bom, meus irmãos? Nós vamos voltar agora só na sexta-feira para mais uma empreitada aí de cultos e de louvor. Irmãos, esses 3 dias foi maravilhoso. Quem concorda diz amém. Amém. E Deus tem as próximas, não é? Se eles falassem que não era amém, nós ia arrumar briga aqui, né, Fabi? Né, Júnior? Tá louca? Mas foi bênção. Glória a Deus. Eu tenho certeza que virá mais 3 dias, se Deus nos permitir, da próxima semana. Irmão, não perde não, meus irmãos. Mas é difícil ficar 3 dias dentro da igreja. Eu tenho compromisso, eu trabalho. Irmão, chega um pouquinho mais atrasado, faz alguma coisa, faz um esforço. Irmãos, vai valer a pena. Os irmãos lá do Pinhal estão vindo. Irmãos, vai valer a pena, viu, meus irmãos? Esse esforço em nome do Senhor Jesus vai ser bênção. Tem alguém que quer receber uma oração? Se você quiser receber uma oração, sai do seu lugar, vem para cá agora em nome de Jesus, pastora Rose. Gente, amanhã continua o nosso trabalho de intercessão a partir das 14 horas, 14h30, tá bom? Então você que pode estar orando com as irmãs, você, sei lá, está de folga, está de férias, eu acho que o pastor José e a pastora Fabi não vai poder estar aqui amanhã. Eles estão nojo, meus irmãos, essa semana. Glória a Deus, que bênção. Então, mas se você puder estar, venha. Tem alguém que quer receber oração? Parece que eu vi um movimento, alguém que queria estar aqui. Venha, minha querida. Vamos orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém?
está com uma dor aí, está com algum problema, precisa algo para ser resolvido essa semana. Ô meus irmãos, aleluia, vamos mover em fé aqui nessa noite. Vamos mover em fé aqui nessa noite. Tem algo aí, um documento que precisa ser assinado. Tem algum coração duro que está assim à sua volta, precisa de, sabe, que amoleça o coração. Sai do seu lugar, vem para cá agora em nome de Jesus. Eu quero chamar os obreiros aqui. Pode ser ou não? Pode chamar o pastor, os pastores, pastor Júnior, se puder, venha orar, impor as mãos sobre esses servos e servas do Senhor. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Quer receber oração? Ainda dá tempo, corre aqui, vai perder essa bênção não. Vem para cá, recebe essa oração dos homens, das mulheres de Deus que vão profetizar sobre a sua vida. E vamos orar pelo Gui, que está aniversariando. Vamos orar pela Margarete, em nome de Jesus. E pela Amabile, em nome de Jesus. Oh Pai, cremos no Senhor. Vem aqui os pastores. Ora, quer orar? Ora, quer ungir? Pode ungir, fica à vontade. Do clã e acalma o meu Pai, em nome do Senhor Jesus, me leva. Oramos agora, Senhor, em favor dos teus amados, em favor dos teus filhos que necessitam da bênção, do milagre. Eu oro pela Amabile, eu oro pela Margarete, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, pelo teu povo que clama, que necessita de um milagre, que necessita de uma intervenção divina agora, 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 em nome de Jesus. Tu és Vem com o teu poder. O mal bate em retirada, a enfermidade bate em retirada, a dor bate em retirada. Esse documento, Senhor, que está sendo necessária essa assinatura, que possa haver essa liberação agora. Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Toma posse, toma posse, Jesus, toma eu posse. preciso de ti. Você tomou posse? Diga amém. Não, pelo amor de Deus, aí você me judia. Quem tomou posse, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso te acompanhe. Que você possa viver dias da bênção e do favor do Senhor. Que assim como foi ministrada a palavra, o Senhor já tem tudo preparado para te levar